disse sobre um encontro, né, sobre um culto que nós tivemos aqui hoje à tarde, há algumas horas atrás, na verdade. Creio que a maioria dos irmãos já é de conhecimento da maioria dos irmãos, mas nessa madrugada faleceu a nossa irmã Leila, e hoje, à tarde, né, no meio da tarde até o final da tarde, houve aqui o velório e também o ofício fúnebre da nossa irmã. E, diante disso, eu conclamo, né, mais uma vez a igreja, né, que creio que já está fazendo, mas que também continue as suas orações pela família, clamando a Deus que possa estar levando consolo, alento, afago a esses nossos irmãos enlutados, né, que possamos estar orando pela vida deles. Eu gostaria que nós tivéssemos, nesse momento agora, um tempo de oração. Gostaria de chamar aqui à frente o presbítero Adilson, que viesse aqui e orar. E orasse pela vida dos nossos irmãos. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua maravilhosa graça sobre nós, pelo teu imenso amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, especialmente por Jesus ter morrido na cruz e ter ressuscitado e está em nosso meio. E nesse momento colocamos a família do Teles no teu altar, essas dificuldades que eles enfrentaram hoje, essas lutas, essa dor, essa tristeza do falecimento da nossa querida irmã Leila, que o Senhor esteja abençoando cada um. O Senhor conhece a medida que cada um necessita, Pai, para ser consolado, e o Senhor pode dar. O Senhor é poderoso para confortá-los, abençoá-los, guardá-los, protegê-los, orientá-los e conseguir, ó Deus, para eles possam conseguir ver, ó Deus, além das nuvens escuras sobre a sua cabeça, e ter uma esperança, Pai, de saber que um dia todos nós estaremos com o Senhor na glória, para te glorificar, para te amar eternamente, como a nossa irmã já está lá. Nós te louvamos e pedimos a tua misericórdia sobre esses irmãos, ó Pai, que nesse momento estão passando momentos difíceis, de tristeza, de dor e de saudade. Tenha misericórdia deles e abençoa, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém. Então, continuemos orando também pela vida de tantos outros também que estão enfermos nesses dias, né, clamando ao nosso Deus pela vida do Arnaldo, irmão também do presbítero Adilson, pela vida do Amarildo, pai do Pedro, também membro aqui da nossa igreja, o Pedro, orando também pela vida da mãe da nossa irmã Carrie também, que nesse momento eles não estão presentes, pois estão acompanhando lá em Curitiba, ela juntamente com seu marido Edson. Então, continuemos orando pela vida desses nossos irmãos, por esses familiares também, em nome de Jesus. Então, vamos lá, Tiago, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso 13 até o verso de número 18. Tiago, capítulo de número 3, do verso 13 até o verso de número 18. A palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Somente até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E pedimos que o Senhor fale conosco através dela,
Pedimos que o Senhor me use, Deus, ó Pai, como um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Conduza os nossos corações, conduza a nossa mente e traga, Deus, ó Pai, ao nosso entendimento e conduza-nos diante das aplicações, Deus, bíblicas, ó Pai, que serão descritas para nós, ó Pai, no teu santo texto. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Gostaria de meditar com você essa noite, ainda dentro daquele nosso tema família. Nós encerramos, a nossa série em Filipenses. Semana passada falamos sobre família. E eu gostaria de encerrar o mês de maio, hoje o último domingo de maio, falando também sobre esse tema. E diante desse tema maior chamado família, eu gostaria de falar sobre um outro tema dentro desse, que é resolvendo conflitos. E resolvendo conflitos de uma forma como o texto nos diz, que é promovendo a paz. O texto aí no verso de número 18, ele encerra dizendo isso, que é em paz que se semeia o fruto da justiça, para aqueles que promovem a paz. Então, que nós possamos, diante desse texto, aprender um pouco sobre os diversos conflitos que nós enfrentamos na nossa casa, os diversos conflitos que nós enfrentamos como família, os diversos conflitos que nós temos simplesmente pelo fato de convivermos. Convívio traz, sim, os seus conflitos. Conviver traz, sim, inúmeras dificuldades, e é sobre isso que eu gostaria de meditar com você nessa noite. A família, ela é chamada, em muitos locais, como a célula-mãe da sociedade, a origem de toda a sociedade. É lugar onde as pessoas crescem, é lugar onde as pessoas vão aprender as primeiras palavras. A família é o lugar onde elas vão aprender sobre os valores, sobre os princípios, é onde elas vão aprender sobre a espiritualidade. É na família onde uma criança aprende a andar, é numa família onde uma criança vai aprender a falar, a pronunciar as suas primeiras palavras. É onde vão aprender a conviver também com outras pessoas. É dentro da família que nós aprendemos isso. Dentro deste aprender que acontece no seio familiar, no meio da família, o aprender a conviver, nós também aprendemos a experimentar as primeiras dificuldades, os primeiros conflitos. Os primeiros conflitos, eles se iniciam na família. Talvez vão se iniciar com o entendimento do primeiro não faz, não pega, não coloca, não põe na boca. Talvez vão se iniciar com as primeiras diferenças de personalidade que nós temos. Então, no meio desse aprender, e várias coisas que nós aprendemos no meio da família, nós também aprendemos a lidar com os nossos primeiros conflitos. E é onde se iniciam os conflitos, e os conflitos continuam e perduram aí por um bom tempo, ou por todo o tempo enquanto nós vivemos em família. Porque conviver, de fato, traz conflitos, Nós enfrentamos esse conflito. E talvez a grande maioria dos conflitos que nós enfrentamos como família, eles existem por uma simples causa. Eles existem pela causa porque nós temos um grande desafio. E esse grande desafio, principalmente no nosso tempo, é esse conflito geracional que existe dentro de casa. E nunca houve um conflito geracional dentro de casa tão forte quanto o que está presente no nosso tempo hoje. Só para você ter mais ou menos ideia desse tamanho desse conflito geracional. Talvez você, lendo algum artigo, alguma revista, você já ouviu falar sobre aquela ideia da geração X, Y, Z, já ouviram falar provavelmente. E quando nós ouvimos falar sobre essas várias gerações, aí que nós vamos perceber onde de fato está o X da questão, desse problema geracional que existe dentro da família. Porque dentro da família hoje nunca houveram tantas gerações presentes dentro da família como está presente no nosso tempo. Só para você ter mais ou menos ideia, existe uma geração que são aqueles que nasceram posterior à Segunda Guerra Mundial, e essa geração vai da Segunda Guerra Mundial até os anos 60. Esses são considerados aí
por esses pesquisadores, por esses estudiosos, como a geração Baby Boomer. Então, são esses que nasceram posteriormente à Segunda Guerra Mundial e vai até os anos 60. Dos anos 60 em diante, nós temos aí a geração X. Ela se inicia aí entre a década de 60 e entre a década de 70. Após isso, nós temos a geração Y, que veio após a década de 80 e vai aí até a virada do milênio. São esses que nasceram dentro dessa época, são chamados aí de geração Y. Nós temos aí o pessoal da geração Z, que já vem após a virada do milênio e nasceu ali até meados de 2009. E após aí 2010, como já não tem mais letra dentro do alfabeto, eles começaram com o alfabeto grego. Agora, a atual geração é a geração alfa, que são esses que vêm de 2010 em diante. Agora entenda que está todo mundo aqui reunido dentro de casa. Naquele encontrão de família no final de semana, tem pessoal de todo esse grupo. Naquele churrasco de aniversário, naquela ceia de Natal que acontece, está todo mundo reunido, com percepções de mundos diferentes, com conclusões diferentes, e de uns anos para cá, posicionamentos políticos diversos e conflitos instaurados dentro de casa. E discussões se iniciando dentro do seio familiar. Porque está toda essa geração, toda essa mistura de geração dentro de casa. Você tem um pessoal que cresceu, viveu e provavelmente vai deixar esse mundo e ir para a glória, sem nem sequer ter tido um contato com a tecnologia, porque não quis. Você tem o pessoal que precisou aprender a usar a tecnologia. Você tem aqueles que já cresceram em um mundo tecnológico. E você tem essa geração alfa hoje, que já cresce num contexto totalmente diferente, de metaverso, de realidade aumentada, e está todo mundo dentro de casa. Então a gente percebe que são óticas diferentes, são percepções diferentes, são visões de mundo e conclusões completamente diferentes dentro do seio familiar. E o grande resultado são clínicas de psicólogos lotadas, gabinetes pastorais lotados, de pais preocupados porque não sabem lidar com os filhos, que não sabem lidar com o seu jovem, com o seu adolescente, com a sua criança, porque não entendeu essa diferença que existe no nosso meio. Não percebe esse grande conflito que está instaurado dentro da nossa casa. E existe um grande conflito instalado dentro da nossa casa por causa desse tanto de geração junta. E a palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos ter uma resposta, e essa resposta ela precisa vir das Escrituras. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo de número 12, verso de número 2, que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas a palavra de Deus, ela precisa renovar a nossa mente. Ela precisa transformar a nossa mente. Porque entenda uma coisa, se a Bíblia ela não for a resposta para esses conflitos que existem dentro do seu lar, sinto lhe informar que o mundo já tem essa resposta pronta há muito tempo. Há muito tempo. O consumismo, o secularismo, o pluralismo, está tudo aí respondendo aos seus filhos, às suas crianças, aos seus jovens, aos seus adolescentes, a esses conflitos que existem dentro do lar. Eles já estão com a resposta há muito tempo. Então, se nós não buscarmos nas Escrituras a resposta verdadeira, ou o que nós, como pais, como filhos, como maridos, esposas, precisamos entender ou buscar do Senhor para entender esses conflitos, nós vamos estar perdendo há muito para essa resposta desse mundo que nos cerca nos dias de hoje. Porque a resposta eles já têm para todos esses conflitos, todos esses conflitos que se existem, que se instalam dentro do lar, eles têm resposta para tudo.
entendendo então que esse mundo que nos cerca, e esse mundo, como Paulo diz em Romanos 12, que é esse sistema, esse mundo que tenta nos moldar, como Paulo vai dizer aqui, nós precisamos entender que não devemos nos adequar a esse padrão mundano, e que esse padrão mundano, ele não é aceitável diante de Deus. E é justamente sobre isso que Tiago vai falar em sua carta. Que essa sabedoria, essa resposta que o mundo exprime, que o mundo exala, que o mundo traz para nós, ela não é de forma alguma aceitável diante do Senhor. Ela não é. E nós precisamos, então, rejeitando esta resposta, absorver de fato aquilo que vem do nosso Deus. E a carta de Tiago, ela nos ensina muito sobre isso. Tiago foi um líder que entendeu e que fez uma excelente leitura do seu tempo, da sua época, que fez uma excelente leitura da igreja, que percebeu esses conflitos dentro da igreja, que percebeu essas diferenças dentro da igreja, que percebeu que a igreja, que a família, que o local ali onde ele pastoreava, as pessoas que ele pastoreava e cuidava, eram pessoas pecaminosas, coração corrupto, pecaminoso, cheio de maldade. Nós temos esse coração, e que por causa desse coração, conflitos são inevitáveis. Dificuldades são inevitáveis, discussões são inevitáveis, mas precisamos entender como responder e como lidar. Por isso, um dos temas que Tiago mais fala dentro aqui da sua carta é o tema da sabedoria, e de buscar de Deus essa sabedoria, e de buscar do alto a sabedoria que vem do próprio Deus. Tiago fala muito sobre isso. Ele diz muito, olha, se você quer orar, ore a Deus e busque nele sabedoria, porque ele dá a todos graciosamente. São várias vezes onde nós vemos esse tipo de recomendação dentro dessa carta, dentro desse que é um dos primeiros pastores da igreja. Sabedoria não é só conhecer a verdade. Ainda que conhecer a verdade seja incluído dentro da sabedoria, mas é também a habilidade, segundo Tiago vai dizer, de viver essa verdade. Não é só saber ela, não é só conhecer ela, mas é necessário que se viva essa verdade. É necessário que você caminhe sobre essa verdade, que você ande de acordo com essa verdade. Então, diante disso, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos dentro desse texto que nós acabamos de ler e trazer algumas aplicações para as nossas vidas. E o primeiro ponto está logo no verso de número 13. Eu peço que você volte sua atenção aí para esse versículo, que ele diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Perceba que Tiago ele começa com uma pergunta, e essa pergunta é para levar o leitor dele a uma reflexão. Tiago se inicia com essa reflexão: quem entre vocês é sábio e inteligente? Há alguém aqui que se considera sábio e inteligente? Alguém aqui que de fato é isso? Então mostre, ele diz isso, se você é sábio, se você é inteligente, mostre isso então, com mansidão, com essa sabedoria, mediante um digno proceder, as suas obras. Se você é sábio e inteligente, mostre que conhecendo isso, você viva de fato isso. O cristão ele não vive numa bolha, isolado, mas ele vive em família, em uma comunidade, ele vive em uma igreja, ele está convivendo em diversos lugares. E Tiago escreve esse texto que nós temos aqui diante de nós para atuar de modo correto. Eu e você precisamos de sabedoria e de entendimento. Se você é sábio, você é inteligente, porque você está num contexto de convivência. Você está dentro de uma igreja, você está dentro de uma família, você está numa sociedade, então aprenda a viver, mostre que você de fato crê, vive, conhece a vontade e a verdade desse Deus.
É isso que Tiago nos diz. Lá no capítulo de número 1, verso 5, ele diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você necessita de sabedoria, peça ela ao Senhor. Busque essa sabedoria em Deus. A sabedoria, ela precisa ser guardada e precisa ser buscada. Então ele pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem entre vós é sábio e inteligente? E é interessante que essas duas palavrinhas, sabedoria e inteligência, elas são importantes dentro dessa pergunta. E é importante a gente destacar a diferença entre essas duas palavras, que geralmente nós entendemos como sendo uma coisa só. Às vezes a gente acha que sabedoria e inteligência são sinônimos, mas não são sinônimos. E a palavra de Deus, ela mostra que de fato são coisas diferentes. Sabedoria e inteligência são completamente diferentes, na verdade. No nosso texto, sábio é aquele que é perito, é prudente, ele tem a prudência como característica. Ele tem essa prudência como uma marca dele. Aquele ali é um cara prudente. Aquela é uma mulher prudente. É a característica, é uma marca dessa pessoa. E essa marca, ela motiva, é uma espécie de um conhecimento acumulado que motiva, que conduz essa pessoa. E torna essa pessoa uma pessoa prudente. O inteligente, diferente do sábio, é aquele que está pronto para mostrar esse conhecimento. Ele está pronto. Ele entendeu, ele acumulou tudo aquilo e agora ele está preparado. Eu quero demonstrar essa sabedoria. Eu quero demonstrar aquilo que eu aprendi. Eu quero mostrar isso. Eu estou pronto para isso, eu estou apto agora para mostrar, para agir, para fazer ou não fazer. Estou pronto agora. A ideia aqui dentro do nosso texto é alguém que faz uma análise daquilo, tudo que aprendeu. Todas as conclusões necessárias baseadas na verdade que ele aprendeu. E agora ele parte para demonstrar tudo isso. Você entendeu? A ideia do nosso texto é justamente isso. Tiago está perguntando, olha, tem alguém aqui que já tem esse conhecimento, percebeu, fez uma boa leitura do seu tempo, fez uma boa leitura do seu meio, fez uma boa leitura da sua família, entendeu quem são seus filhos, entendeu quem é a sua esposa, entendeu quem é o seu marido. Você aprendeu tudo isso, você adquiriu, você acumulou esse conhecimento, agora parta para a ação. E haja de forma correta, com prudência, dentro desse local onde você vive. Há alguém assim? Pergunta Tiago. É isso que ele nos pergunta, ele nos leva a essa reflexão. Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos preparados? Se não, só tem um lugar para a gente buscar essa sabedoria. E ele já disse lá no capítulo de número 1, busque-a em Deus. Busque-a no Senhor. Por isso, ter conhecimento nem sempre é resultado de sabedoria. Como a pergunta que a gente entende, que eu posso fazer, quão bom seria uma intenção, se eu não consigo sustentar essa minha intenção? Talvez nós temos ótimas intenções para com os nossos filhos. Talvez você tenha ótimas intenções para com o seu marido, para com a sua esposa. Mas às vezes a gente não consegue sustentar essas nossas intenções. E as respostas que nós precisamos, elas só podem ser encontradas no Senhor. E essa reflexão, então, que Tiago nos diz, ela vai nos levar a duas perguntas. Será que eu tenho essa sabedoria? E será que eu tenho colocado essa sabedoria em prática? Porque Tiago incentiva. Você tem isso, então demonstre. Mostre em mansidão de sabedoria. Mostre mediante um condigno proceder. Mostre com as suas obras. Ele nos chama a fazer isso.
Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer diante é uma reflexão. É refletir aonde nós estamos. Quem é a nossa família? Quem são os nossos filhos? Quem é o meu marido? Nós precisamos conhecê-los, entendê-los. E o texto continua, verso 14 até o verso de número 16, volte o seu olhar aí para a Escritura. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Nós temos uma reflexão, e a segunda coisa que nós precisamos entender é que há uma sabedoria que deve ser combatida. Há uma sabedoria que deve ser combatida, enfrentada por nós. O nosso texto segue com mais uma divisão. Na verdade, essas duas próximas partes do nosso texto de Tiago nos apresentam uma comparação, tanto do verso 14 até o verso 16 e do verso 17 até o verso 18. São duas divisões que nós temos no nosso texto. E Tiago faz duas comparações entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que é demoníaca, porque é isso que ele diz. Ela não procede do alto, ela procede do diabo, do nosso inimigo. É isso que ele diz. Ele faz então a comparação entre essas duas sabedorias, a sabedoria do mundo e a sabedoria verdadeira que vem de Deus. E ele continua: se pelo contrário vocês têm no coração de vocês essa inveja amargurada, esse sentimento faccioso, não vos glorieis disso e nem mintam contra a verdade. Tiago, como um pastor experiente aqui, ele sabe que entre os cristãos, as pessoas que são regidas por um espírito invejoso, por egoísmo, ele sabe que existem pessoas no meio da igreja que são regidas por isso, que são conduzidas por isso. Dentro das famílias existem pessoas, sim, que também são conduzidas por egoísmo, por esse sentimento faccioso, de colocar um contra o outro. É o pai que coloca o filho contra a mãe que faz também o contrário, que tem inveja, um tem inveja do outro, não consegue se alegrar com o outro. Está dentro de casa. Eles não sabem o que eu vivi na minha época. O mundo deles hoje é tranquilo. Não se gloriem disso, diz Tiago. Combatam essa inveja. É interessante que ele diz que essa inveja é uma inveja amargurada. Inveja, queridos, é um desejo ganancioso por aquilo que é do outro. Inveja é isso. É uma vontade, é um desejo que nós temos de ganância por aquilo que é do outro, não é nosso. Isso é inveja. E no original nos aponta até para a ideia de zelo. É interessante isso. Porque a palavra usada para inveja no grego é a mesma palavra que também é usada para zelo. É você cuidar daquilo que é do outro. Você está cuidando, você está zelando por aquilo que é do outro, não é seu. Tiago diz, olha, combata essa inveja. Combata isso. Tire isso do meio de vocês. Pare de zelar, esse zelo doentio, por algo que não é seu, por algo que não te pertence. E ao acrescentar esse adjetivo, amargurada, Tiago diz que essa inveja ela é tão doentia, que ela gera animosidade, ela gera hostilidade. O ambiente, o local, ele se torna hostil por causa dessa inveja, esse zelo doentio, carregado por amargura. Então, torna a pessoa hostil, torna a pessoa violenta, torna o lar um ambiente de animosidade, torna a igreja um ambiente de animosidade.
um ambiente violento, agressivo, porque você está zelando por aquilo que não é seu. Uma ganância por algo que não te pertence. A Bíblia, ela é totalmente contra esse espírito de competitividade que às vezes existe por causa dessa inveja amargurada. Essa competitividade dentro do lar, a gente se torna aquele estraga-prazer. Sabe, aquele estraga-prazer? Do filho que vem, olha, pai, consegui tal nota, fez mais que a sua obrigação. O marido que vem diante da esposa, olha, esposa, ganhou uma promoção. E ela, também, precisa trabalhar direito mesmo, a gente precisa arrumar coisa aqui para casa. A gente se torna esse tipo de pessoa. Não se alegra mais com aquele que se alegra. Não chora mais com aquele que chora. E Tiago diz, não se glorie por ser dessa forma. Não veja vantagem nisso. Não veja vantagem nisso. Não há vantagem alguma. A Bíblia vai dizer que nós não devemos nos gloriar por ser esse tipo de pessoa. A Bíblia vai dizer que nós não podemos nos gloriar por agir dessa forma. É mentir, Tiago diz, contra a verdade que nós professamos. É mentir contra essa verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, diz Tiago. Ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Não procede de Deus. Ela é corrupta. Ela é totalmente anticristã. É o que Tiago nos diz aqui. A família que preserva essa falsa sabedoria, ela criará um lar corrupto. Ela criará um lar dominado por hostilidade, por agressividade. Os valores, os princípios, eles vão ser totalmente deturpados, porque nós não vivemos de acordo com a verdade que professamos. Será um lar onde reina as trevas. E Tiago diz, estou com Paulo na cabeça, e Tiago diz, desse local só procederá toda espécie de coisas ruins. É o que ele finaliza o verso de número 16. E nós precisamos lutar contra essa sabedoria. Nós precisamos combater essa sabedoria que não procede de Deus. Paulo, agora eu acertei, já disse isso lá em Efésios, capítulo de número 6, verso 12. Porque a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele continua, 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 3 a 5, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não se renda, querido, a uma sabedoria que não procede do Senhor. Não se renda a isso. Não se entregue a isso. Mas combata e lute contra essa sabedoria e busque, se volte para a sabedoria que nós precisamos, a sabedoria verdadeira, que é o que está do verso 17 até o verso 18. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria a ser buscada, ela é do alto, ela vem do Senhor, ela não é terrena, ela não é demoníaca, ela é pura, depois pacífica, indulgente, ele diz,
Primeiro, ela é do alto, ela tem um local, ela tem um procedimento, ela tem procedência, ela vem do Senhor, ela é do alto. E ele diz também que ela não é demoníaca, como a sabedoria terrena é demoníaca. Ela não é demoníaca. Ela é pura. Ela não é ambiciosa. Ela não tem inveja. Ela busca a santidade. Ela é pacífica, ou seja, ela promove paz, ela promove bem-estar, ela é agradável. É agradável estar em casa. É bom estar dentro de casa, porque é um ambiente pacífico, agradável. Promove bem-estar. Tem pessoas que não veem a hora de sair de casa. Mas o local que promove a paz, ele é agradável, ele é pacífico. A sabedoria do alto também, diz o texto, ela é indulgente, ou seja, ela é tolerante, ela é gentil, ela entende as diferenças, ela entende os contextos. É saber, meus queridos, isso é importante. Talvez você se pergunte, mas como? Ainda meus filhos são pequenininhos. Mas eu fui pastor de juventude durante um bom tempo. Isso é importante, a gente entender que os seus filhos, os jovens, os nossos adolescentes, os meus filhos, eles estão sendo criados num contexto totalmente diferente do contexto em que você foi criado. Totalmente diferente. Completamente diferente do contexto que você foi criado. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos ter esse tipo de entendimento. Eles estão num contexto mais tecnológico. Eles estão num contexto mais conectado. É entender que, de fato, eles não passarão por grandes dificuldades que vocês passaram. Com certeza eles não vão passar. Eles não vão passar pelos perrengues que você já enfrentou na sua vida. Eles não vão enfrentar. E talvez não enfrentarão talvez por responsabilidade nossa, por superproteção, cuidado excessivo, talvez seja. Mas a gente precisa entender que muitas das lutas que eu enfrento, os meus filhos não vão enfrentar. Muitas das lutas que você enfrentou, os seus filhos não vão enfrentar. Tem pai que diz, você não sabe o que é dificuldade. No meu tempo, aí sim era difícil. Trabalhar cedo, acordar. Na sua época, com a sua idade, eu já fazia isso. Acho que muito filho já ouviu isso aqui, e muito pai já falou isso aqui. Mas entenda que a juventude de hoje, os adolescentes de hoje, eles lidam com algumas dificuldades que vocês nunca vão ter sequer a imaginação das dificuldades que eles enfrentam. Vocês não vão passar, ou vocês não passaram pela pressão de produtividade que a nossa juventude enfrenta hoje. Onde são pressionados a serem produtivos em todo momento. Todo momento. Vocês não passarão pela pressão da instantaneidade que os nossos adolescentes, os nossos jovens vivem nos nossos dias. De tudo tem que estar pronto, tem que estar na hora. Ansiedade aflora. Então são conflitos diferentes dos nossos conflitos. E a sabedoria que vem do alto, ela nos dá um entendimento para ler esses conflitos, para entender essas diferenças. A interação deles é diferente. O timing deles é diferente, é tudo na hora, é tudo pronto, é tudo para já. São conflitos completamente diferentes dos nossos conflitos. São lutas completamente diferentes das nossas lutas. E Tiago nos ensina como fazer essa leitura.
A sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem do Senhor, ela entende os contextos, ela é tolerante, ela analisa. Essa sabedoria também é tratável. A ideia aqui é de estar disposto, aberto, a abraçar uma outra opção. A entender que nós erramos, nós falhamos, nós pedimos perdão também. Ela é plena de misericórdia, diz o nosso texto. Ou seja, ela é tomada de compaixão. Ela tem compaixão. E ela tem bons frutos. É um esforço pela mudança. Por fim, Tiago escreve, ele encerra o verso 18, dizendo o seguinte: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Qual é a tarefa, então, desses que promovem a paz? Em termos simples, aqui dentro do nosso texto, são os que procuram unir grupos que estão em conflito. São aqueles que procuram a harmonia e a paz, mas praticam essa paz, lutam para viver em paz, se esforçam para ter paz. Eles farão qualquer coisa para que a paz reine. Como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo de número 12, verso de número 18, eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Gostaria que nós lêssemos todos juntos. Romanos 12, verso 18. Vamos lá, todos juntos? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O quanto depender de você. Promova a paz. Tenha paz. Busque pela paz. Se esforce para ser um desses que promove a paz dentro da sua casa. Aonde você está? Na nossa igreja. Tiago, ele cita 2 tipos de sabedoria. Uma que a gente precisa combater em todo momento, mas que às vezes a gente gosta de usar ela, mas que precisa ser retirada das nossas vidas. E a outra que é celestial. Ela vem do nosso Deus. Ela pode ser buscada. A sabedoria terrena, ela não é verdadeira. Ela coloca o ego do indivíduo antes de tudo e de todos. É sempre o eu. É sempre o a mim. Sérios conflitos poderiam ser inevitáveis. São inevitáveis quando alguém insiste claramente em ser o primeiro. Talvez se essa não fosse a inclinação do nosso coração, a gente evitaria muita coisa. A gente passaria por muita coisa, com muito mais facilidade. Quando a gente permite que a inveja, o ego, eles penetrem no círculo familiar, logo nós vemos a estabilidade do lar a ser seriamente ameaçada por isso. Seriamente ameaçada. O lar se enche dessa tensão, dessa inveja, do egoísmo. Fazem pais, mães e filhos ficarem completamente desassossegados. Deprecia o testemunho de Cristo dentro do lar. Enfraquece a espiritualidade do lar. Não sei se você lembra de Miriam. A história de Miriam tem um episódio interessante. O texto ele vai nos dizer lá em Números, capítulo de número 12, verso 1 e verso 2, que pelo ego, movida, ela cria um atrito dentro da sua própria família. O texto vai dizer que
que Miriam, ela insiste em se tornar a líder de Israel. E cria um conflito dentro do seu lar. Um atrito que causou na família e na comunidade não é muito diferente daqueles conflitos de personalidade que às vezes nós temos dentro de casa. Conflitos de personalidade que às vezes nós temos dentro da igreja. E poderiam ser evitados se não fosse o nosso ego, se não fosse a nossa vontade de sermos os primeiros. Então, meu querido, que nós possamos lutar por essa paz. Que nós possamos buscar promover a paz acima de tudo, acima de todos. Que muito mais do que a satisfação nossa, o nosso compromisso, o nosso grande desejo, a nossa grande luta, seja pelo testemunho de Jesus Cristo dentro da nossa casa. Seja para que Cristo seja glorificado dentro da nossa casa, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Que Cristo seja exaltado lá dentro, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento? Gostaria de chamar aqui à frente o Ministério de Música.